Saúde e paz, eu te convido a assistir esta mensagem pregada no dia 20 de fevereiro de 2025 na Igreja Apostólica Semeando Vidas. Os percalços em uma travessia. Texto áureo, Jó capítulo 14. Curta e compartilhe. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero dizer que estou bastante honrado pela sua visita, porque você hoje saiu da sua casa, apesar desse calor, apesar dessa temperatura, mas você não se arrependerá, porque você veio para o melhor lugar, que é a casa do Senhor, onde hoje estaremos ouvindo uma palavra rema, uma palavra que um dia transformou a minha vida. Eu creio que irá transformar a vida de você que hoje está aqui nos visitando, você que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, porque essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. E o Salmos de número 107, no versículo 19, ele vai dizer assim para mim e para você nessa noite: então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele o livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Versículo 20. Estávamos sendo destruídos, irmão. A passos largos caminhávamos para o inferno, mas o Senhor, através da sua palavra, nos converteu, nos tirou desse caminho de atoleiro e nos colocou num caminho seguro. E temos como tema para a nossa Igreja Apostólica Semeando Vidas, no ano de 2025, um ano de travessia. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Você está pronto para atravessar esse ano de 2025? Você já está pronto? Porque junto dessa palavra, vamos dizer assim, desse tema anual, vem também uma palavra do Senhor, que diz, vou ler na Nova Tradução, mas a mais comum é: porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Mas na Nova Tradução você vai entender um pouquinho melhor, porque às vezes uma versão te faz compreender um pouco melhor. Não que ela vá mudar a tônica do texto, mas ela vai te fazer compreender melhor. E na Nova Tradução, na linguagem de hoje, vai dizer assim, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Eu aprendi aqui com a nossa diaconisa Cibele, numa pregação dela, e quem criou o mar, irmãos? Quem criou o mar? Não foi Deus? Então por que a gente está temendo de atravessar o mar? E o Senhor manda que aquele povo marche. E eu creio que eles ficaram bem afiados, ficaram bons em marchar, porque o próprio Deus, esse termo, diga ao povo que marche, o próprio Deus, ele instruiu ao seu servo Moisés como fazer isso. Ele diz lá em Números, capítulo 2, ele fala assim: e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. E na Bíblia, meus queridos, a marcha dos israelitas não era uma coisa bagunçada, não. O povo saiu do Egito, o povo não tinha conhecimento militar, mas não. A marcha era organizada.
A Bíblia relata que as tribos de Israel, as que acampavam do lado leste do tabernáculo, elas marchavam à frente. As tribos que acampavam ao leste vinham depois. As tribos que acampavam ao lado norte, elas vinham lá na retaguarda. E cada tribo, ela tinha um líder que estava sobre o exército daquela tribo. Ele era o comandante daquela tribo. E havia uma nuvem guiando por todo o caminho. E quando a nuvem se levantava de cima da tenda, né, os israelitas, eles começavam a marchar. E naquele lugar onde a nuvem parava, aí eles deveriam acampar. Então havia um comando, não era algo aleatório, vamos marchar para lá, vamos fazer desse jeito. Não, Deus era organizado, Deus organizou ali a marcha, né? A nuvem, ela cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, irmãos. E à tarde, ela estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até o dia da manhã. E havia ali também a Arca da Aliança, que ela ia adiante deles a caminho de 3 dias para lhes deparar lugar de descanso. Você escutou isso? A arca ia ali a 3 dias à frente da tropa para lhe preparar um lugar de descanso. Hoje, eu e você não temos mais a Arca da Aliança representando a presença de Deus, que nos dá uma direção e um descanso. E sim, temos hoje em nós, dentro do nosso ser, o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a mesma direção e o mesmo descanso. E temos uma curiosidade, né, que eu quero trazer para a amada igreja. Quando completamos 18 anos, eu estive lá, nós passamos pelo serviço militar obrigatório. E quando nós incorporamos, a gente não faz outra coisa senão a Ordem Unida, irmão. É a Ordem Unida para almoçar, marchando. É a Ordem Unida para ir tomar banho, vai marchando. É a Ordem Unida para você dormir, vai marchando. Tudo é Ordem Unida, irmão. A marcha, ela é uma formação que é aprendida através dessa Ordem Unida. Porque dentro do militarismo, ela é uma formação da tropa que se caracteriza por movimentos harmoniosos, cadenciados e equilibrados. Tudo isso você tem que aprender, irmão. Você não chega ali sabendo, não. Começa lá direita, esquerda, porque a Ordem Unida, ela é uma forma de treinar a disciplina, a coesão e a liderança dos comandantes. E a Ordem Unida, ela é uma forma de obter padrões coletivos e sincronização e o garbo militar. E ela é transmitida para a tropa, né, na época lá do povo de Israel, no deserto. A nuvem dava o comando, mas dentro da tropa militar, ela é através de alguns momentos. Lá na nuvem tinha advertência, comando e execução. E o comandante da tropa também, ele pode transmitir através da sua voz, um apito, uma corneta, né? E a voz de comando é um comando propriamente dito, que fala assim, ó, ordinário, marche. Não, calma, você não se assuste. O ordinário, ele não está te ofendendo não, tá? No sentido figurado, ordinário é uma gíria, né? Que é um indivíduo que é mau caráter, mas lá não, o ordinário é para que você marche
né, como funciona, como se o homem base, ele começasse a marcar o passo. Esquerda, esquerda. Aí, quando todo mundo alinhar, prossegue-se a marcha. E eu volto a te fazer a mesma pergunta que fiz no início dessa nossa introdução. Você está pronto para marchar em 2025? Estamos prontos para essa travessia? Para fazer aquilo que o Senhor instruiu ali para Moisés? Moisés, por que está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Estamos prontos para isso? Estamos prontos? Então tem aqui um versículo para você, porque a travessia não é fácil não, irmão. Eu tenho um versículo aqui em João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim, ó: tenho dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Significa, irmãos, nós vamos atravessar. Assim como passamos 2024, um ano de tranquilidade, nós vamos atravessar 2025. Mas quero te dizer que a mensagem dessa noite para mim e para a sua vida, que Deus falou ao meu coração, são os percalços em uma travessia. Dentro de uma travessia existem percalços. E eu quero que você agora abra sua Bíblia no livro de Jó, o capítulo de número 42, o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Apenas esses dois versículos para que nós venhamos a entender a proposta de Deus para a nossa vida nesta noite. Assim diz a palavra do Altíssimo para mim e para você. Jó 42, 14. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Rapug. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Belo texto, não? Filhas formosas, herança para dar para suas filhas. Porque se eu começasse essa mensagem, se eu começasse o livro de Jó de trás para frente, seria agora só fechar a Bíblia e despedir o povo. Mas todos nós que já lemos o livro de Jó, nós sabemos que grandes foram os percalços na vida daquele homem, irmão. E o que seria percalço, irmão Beto? Contrariedade, obstáculo, dificuldade, transtorno, problema, complicação, adversidade, incômodo, embaraço, entrave, acidente e estorvo. Tudo isso é sinônimo de percalço. E tudo isso veio na vida de um homem chamado Jó. Mas Deus honrou seu temor, honrou a sua paciência. Não tem lá a paciência de Jó, né? Não ouvimos falar sobre a paciência de Jó? Deus honrou essa paciência. E errou também até mesmo a sua perseverança, porque um dia sua mulher chegou para ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Louca. Como falas assim, mulher? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, irmão. Não desistiu nunca, irmão. Não amaldiçoou o seu Deus.
nós, como falamos, Deus honrou a vida de Jó por conta disso, porque, como diz lá no versículo de número 15, no mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Não tinha. O mundo inteiro. Mas a história aqui, ela não vem, né, sobre as filhas dele, mas sim sobre o seu pai, Jó, que era um homem muito rico. Não sei porque a Bíblia não relata se ele já vinha de herança ou se ele produziu sua riqueza com o fruto do seu suor e seu trabalho, não sei, mas sei que ele era um homem muito rico, poderoso, temente a Deus, mas que foi um instrumento de desafio entre Deus e Satanás. Jó perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, mas ele aguentou firme, irmão. Ele aguentou firme. E ele foi vitorioso, não uma vez só, mas 2 vezes. Percalços vão acontecer na nossa vida, irmão. Mas Jó recebeu uma dupla honra, uma bênção em dobro. Recebeu de volta toda a sua fortuna. E o melhor que marcou a sua vida, ele conheceu a Deus, irmãos. Ele conheceu a Deus. Porque lá no capítulo 42, versículo 5, vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora nós podemos enxergar o Senhor, irmão. Podemos enxergar o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus poderoso, que nos tira do monturo e nos coloca sentado à mesa dos príncipes, irmão. E as suas 3 filhas, elas nasceram em tempos de conquistas, de cura de seu pai. Tempo que as pessoas, elas deveriam estar curiosas para saber como você prosperou, como você saiu ali daquela sua doença, como você que perdeu tudo, hoje você tinha mais do que você tinha antes. Elas nasceram numa época como essa, irmão. Né? Não sabemos se elas eram revoltadas como a sua mãe, que amaldiçoa Deus. Não sabemos, mas uma coisa sabemos. A palavra que veio para Jó era de que ele teria tudo em dobro. Que ele viveria para ver tudo isso quando ele estava lá morrendo. Porque não há sofrimento que não traga um crescimento, um amadurecimento. Né? E talvez as suas filhas tiveram que lidar com isso, irmão. Né? Porque também receberam de seu pai herança. Num tempo em que mulher não tinha direito, porque já tinha filho homem. Mas lá por conta lá das filhas de Zelofeade, que também lá não tinha homem na casa, era só mulher, 5 meninos, mas receberam herança. E as filhas de Jó também receberam herança. Elas, Gemina, Késia e Queren Rapug, elas conquistaram de seu pai bens muito especiais, coisas generosas, foram honradas com honras que deveriam pertencer aos homens, porque esses existiam dentro da sua família. Mas eu quero dizer para você, nesta noite,
Eu e você também temos direito à herança, irmão. Nós temos direito também à herança. Mas não são os bens materiais. É a herança que está descrita lá em 1 Pedro, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida de esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. É para mim e para você essa herança, tá? Porque às vezes eu e você, nós desistimos da nossa herança por conta das dificuldades, por conta dos percalços, e até mesmo, e muitas das vezes, eu e você, nós ficamos até mesmo com inveja do ímpio, como um dia ficou Asaf. Asaf diz que, porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde, eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Querido irmão, não fique com inveja do ímpio, porque nós vimos aqui que mesmo que eles não sofram, eles não têm o Senhor na vida deles, e nós temos, irmão, porque os percalços de nossas travessias, aqui na terra dos viventes, ele nos faz meditar nesse texto de Jó 14, irmão, onde Jó, ele vai ter um diálogo franco com o Senhor, dentro das suas dificuldades, dentro dos seus problemas, dentro da sua vida que estava ali praticamente toda destruída. E Jó diz assim para Deus, irmão: o homem nascido de mulher é de bem pouco tempo e é cheio de inquietação. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso será resolvido e ninguém pode mudar. Para uma árvore, há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam, o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a arma, para onde vai? Esquecerás, mas o Senhor cuidará que eu não erre. Em vez de ficar espiando para me veres pecar, e esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. E depois disso, irmão, depois desse diálogo, a Bíblia vai dizer que Jó viveu 140 anos, e lá ele pensava que era de pouco tempo, que estava morrendo, porque os percalços da vida estavam lhe conduzindo a isso, irmão. Mas ele viu filhos e filhas até a 4ª geração. Então, morreu Jó, velho e farto de dias. E ainda teve 3 filhas lindas, irmão. 3 filhas lindas. A primeira, quem lembra? Gemima. Gemina quer dizer em hebraico pomba. E é símbolo do Espírito Santo.
A pomba significa que o Espírito Santo, ele é meu e seu ajudador, conselheiro, ele nos guia em toda a verdade, irmãos. E é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a pomba, né, ou gemina, nome da filha de Jó, significa simplicidade, humildade, pureza e beleza. Como relatado lá em 1 Crônicas, capítulo 16, dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presente e vinde perante a ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, irmão. Essa foi a esperança de Jó. Isso quer dizer que o nome da sua primeira filha nos diz, sabe o quê? Gemima, que os olhos de Jó sempre estiveram voltados para o Senhor, para o nosso Deus, irmão. A segunda filha de Jó, Késia, significa vaso de perfume, significa perfumada, tem origem a uma madeira, né? E Késia quer dizer em hebraico aroma de canela, ou cássia, ou cinnamomum, madeira doce, tá? E hoje nós somos, eu e você, o bom perfume de Cristo, irmão. Somos o bom perfume de Cristo. Perfume ou Késia representa santidade, testemunho e oração. Késia, lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 4, diz assim, ó: é a fumaça do incenso, subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Nosso perfume exala na presença do Senhor, irmão, assim como o de Késia. Porque o nome da segunda filha foi a vitória que Jó alimentava em sua mente, em um contraste com o mau cheiro das suas feridas purulentas, irmão. Ele estava fedido, todo podre. Mas o perfume que exalou dele foi o cheiro do Senhor, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que até mata. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável, irmãos, que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? A terceira filha de Jó, Keren Hapug, significa pintura para os olhos, significa olhos que brilham, né? Essa terceira filha do patriarca, Jó, tem um nome bastante sugestivo, né? Keren Hapug, que significa, fala muito alto ao nosso coração, pintura para os olhos. Jó tinha na alma, nos momentos de sofrimento e angústia, a dor, e Keren Hapug quer dizer estojo de pintura para os olhos, né? Porque Elohim, Jeová Elohim, ele devolveu a Jó a alegria, o colorido da vida. O antimônio, que era um metal muito usado para maquiagem. Isso significa dizer que Deus olha para nós com um olhar diferente, irmão. Um olhar de admiração. Está vendo lá meu filho Ronaldo, sentado ali? Está vendo lá meu filho Jó? É assim que Deus olha para mim e para você, irmãos. Porque é Deus mostrando que Ele tem prazer de nos ver na sua presença, irmão. Se somos como as pombas, né, Jamino, se somos como o bom perfume de Cristo, Késia, ou então, diante dos olhos do Senhor, somos prazerosos, como Keren Hapug, Deus sente prazer em contemplar a nossa vida na sua presença. Eu quero dizer para você que Keren Hapug, né,
significa prazer em servir ao Senhor, agradável ou cuidado de Deus, proteção. Eu estou correndo aqui para terminar ali. Cuidado de Deus significa querem rapugue. E existe aqui dentro, né, desse cuidado de Deus, proteção, uma menção ao Salmo de número 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Vou passar mais aí uns 3 minutinhos, vocês autorizam? Já estou em 20 segundos ali. Eu tenho um testemunho que eu já dei aqui várias vezes, estou vendo alguns irmãos novos que não conhecem esse testemunho. No dia 26 de março de 2020, eu comecei a me preparar às 5h30 da manhã, porque às 6h30 eu teria que estar lá no Hospital Nossa Senhora do Carmo, onde eu iria fazer uma cirurgia no coração. E quando eu tomei banho, estava me arrumando, me aprontando, e eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma pessoa que nunca tinha, há muitos anos nós trabalhamos juntos, mas nós não tínhamos assim um relacionamento, de ele me mandar uma mensagem. E você sabe qual foi a mensagem que ele me mandou? Um versículo bíblico. E esse versículo aqui, ó, lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado, irmão. Eu falei, Senhor, e eu estava com medo, né? Tu vai operar o coração, tu vai rindo. Não, eu vou operar o coração. Não, irmão, estava com medo. Não por mim, porque eu sei para onde eu vou, porque eu sei que eu sou salvo. Mas eu tinha medo de eu partir e minha família ficar, irmão. E quem ia cuidar da minha família? Né? Eu estava com esse medo. E quando essa mensagem chegou na minha vida, o que eu falei? Ô, glória, agora eu vou tranquilo. Deu tudo certo. A fisioterapeuta que entubou, no outro dia já estava me perguntando, foi o senhor que eu entubei ontem? Não é possível, já está falando, já está aí se comunicando, né? Foi muito maravilhoso, porque apesar dos percalços, apesar das provações, né? Não que eu deseje que você tenha sofrimento, que você tenha provação, não é isso, meu irmão. Mas saiba que vai existir, como Deus falou, Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas nós temos que ter de bom ânimo e com fé, como o pastor falou aqui, sem fé, irmão, é impossível agradar ao Senhor. Então precisamos ter a nossa fé renovada, mesmo que nós estejamos sendo injustiçados, pessoas estejam colocando-nos diante da corte, em processos, nos caluniando. Se nós começamos aqui o ano, gostaríamos de começar já como Jó 42, né? Sendo abençoado, tendo herança, tendo os filhos tudo de volta, em dobro, tudo que perdemos. Mas, infelizmente, a nossa vida começa no capítulo 1, irmão. Temos que vir no capítulo 1, 2, 3, 14, até chegarmos no 42. E é isso que nós temos para o ano de 2025. Começamos em janeiro, às vezes tivemos muitos problemas, né? Percalços em janeiro, já estamos passando fevereiro, estamos já entrando em março, e assim nós vamos caminhar até dezembro de 2025, onde virá uma nova palavra, uma nova revelação. Que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, e que o Senhor lhe dê paz, e que, Shalom, você possa ser abençoado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém?